Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Bruno Mais. Eu sou o Bruno Jordão e hoje iniciamos o segundo episódio da série Aprenda Python do início ao fim. Caso você não tenha visto o primeiro episódio, onde nós aprendemos a baixar o Python e a fazer a instalação dele aqui na nossa máquina, eu vou deixar o link do primeiro episódio aqui embaixo na descrição e também vai aparecer nos cardzinhos aqui em cima. Antes de começarmos o episódio de hoje, um inscrito aqui do canal me perguntou se a gente iria utilizar outras ideias. Sim, nós vamos utilizar outras ideias, como VS Code, Anaconda, Jupyter Notebook. Eu só optei em utilizar a ideia do próprio Python, a ideia nativa do Python, para atender pelo menos nesse primeiro momento aquelas pessoas que estão iniciando, que estão começando a aprender o Python. E na minha opinião, eu acho que essa ideia ela é a mais adequada para a gente poder iniciar pelo menos. Mas podem ficar tranquilos que a gente sim vai instalar outras ideias. Sem mais delongas, roda a vinheta, produção. Então, pessoal, nesse episódio nós vamos aprender duas coisas. A primeira é como comentar um código e a segunda é o que são variáveis e quais são os tipos de variáveis utilizadas aqui em Python. Então, para agilizar o nosso trabalho, eu vou deixar aqui, já deixei preparado na realidade, esse material aqui, que é a ideia do Python. E esse material eu vou colocar ele no meu GitHub e vou deixar o link aqui na descrição para você poder baixar e utilizar esse material para poder estudar, enfim. E aqui eu já deixei preparada a parte de comentários. Aqui no Python nós temos duas formas de se comentar um código. Você pode comentar apenas uma única linha ou várias linhas. Para você comentar apenas uma linha, é só você colocar a hashtag no início daquela linha que você quer comentar. Então, se você digitou uma única linha, você quer fazer o comentário, coloca a hashtag no início. Para poder fazer comentário de múltiplas linhas, que é o que a gente chama de docstring, você vai fazer o seguinte, você pode utilizar aspas simples ou aspas duplas. Você utiliza 3 aspas simples no início e 3 aspas simples no final. E tudo que você digitar entre essas aspas vai ser considerado como comentário. Nessa ideia do Python, essa ideia nativa do Python, tem como a gente fazer comentários de forma mais rápida. É só utilizar algumas teclas de atalho. Para dar um exemplo, eu vou colocar aqui, eu vou digitar uma palavra aqui qualquer, e aí eu quero comentar aquela linha ali especificamente. Ou eu posso colocar a hashtag no início, ou apertar as teclas Alt 3. E aí, ao apertar as teclas Alt 3, eu comento aquela linha. Só que ela coloca aqui 2 hashtags. E se eu quiser descomentar aquela linha? Para descomentar, clico aqui na parte inicial da linha e aperto as teclas Alt 4. E aí eu descomento aquela linha. Isso funciona também, por exemplo, para várias linhas. Se eu digitar aqui, ó, tiver aqui várias linhas, é só eu selecionar todas as linhas e apertar as teclas Alt 3, e aí eu faço o comentário das 3 linhas ao mesmo tempo. E se eu selecionar tudo de novo, Alt 4, eu descomento aquelas linhas. Então, isso aqui é um recurso mais rápido para você fazer comentários aqui, especificamente nessa ideia. Então, pessoal, agora a gente vai ver o que são variáveis e quais são os tipos de variáveis utilizados aqui em Python. Para isso, eu vou apagar essa partezinha que eu fiz. Vou comentar esse trecho aqui do código de comentário. Vou apertar a tecla Alt 3. Vou clicar aqui embaixo e vou subir a parte do texto que fala sobre variáveis. Lembrando que esse material eu vou colocar no meu GitHub e vou colocar o link aqui embaixo na descrição para você poder baixar e poder estudar. Mas o que são variáveis? Para a gente poder entender, eu vou comparar variável como sendo uma caixa onde a gente armazena alguma coisa. No caso do Python, a gente está armazenando dados. E esses dados vão ser utilizados lá na frente. Então, variável é isso. É um local, é como se fosse uma caixa, uma memória, onde a gente vai estar armazenando dados. Qualquer tipo de dados. Para a gente poder entender isso melhor, eu vou mostrar para vocês aqui 2 trechos de código. Um é sem variável e o outro é com variável. Vamos olhar aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou descomentar esse trecho aqui de código, Alt 4. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho funções print, que são funções utilizadas para exibir textos aqui na tela. Então, eu tenho 4 prints. E aqui dentro de cada print, eu tenho aqui um texto que eu vou estar exibindo. E aqui eu coloquei números e esses números são fixos. Então eu coloquei 3, 5, 2,
7. Observem aqui que eles estão fazendo uma operação matemática de soma, aqui de multiplicação. Vou rodar agora o código e a gente vai ver o que vai acontecer. Então, para rodar, a gente vem aqui no menu RAM, a gente vem RAM Module, ou eu posso apertar, por exemplo, o F5. Clico aqui, ele vai pedir para salvar ou necessita ser salvo, enfim. Ok. E aí ele vai abrir o compilador, que eu vou pegar aqui da minha outra tela, e a gente pode perceber, pode ver aqui, o que está escrito aqui no print está sendo exibido aqui, ó. E observe que aqui eu tenho, ó, 3 mais 5, ele está exibindo 8. Ele está exibindo a operação que foi feita. Tanto aqui no 8, quanto aqui, ó, no 2 vezes 7, 14. Agora eu vou fechar aqui. Imagine que eu tenha um código com 1 milhão de linhas, e existem códigos assim. Eu tenho código com 1 milhão de linhas e cada linha tem um número. E aí eu quero alterar esse número. Eu tenho que ir linha por linha para fazer essa alteração. Para isso a gente utiliza as variáveis. Agora eu vou mostrar para vocês um outro trecho de código que tem variáveis. Então vem aqui, comento essa partezinha, Alt 3, e aqui embaixo eu vou descomentar. Então vem aqui, seleciono, Alt 4. Então nesse caso aqui eu criei algumas variáveis e essas variáveis eu dei um nome. Então eu criei uma variável e dei o nome de num1, num2, num3, num4, resultado soma, dobro e mensagem. Então, para cada variável que eu criei, eu dei um nome. Para as variáveis, eu atribuí um determinado valor. Então, para essa primeira variável, eu atribuí o número 3. Ou seja, eu peguei o 3 e coloquei dentro da caixinha e dei o nome de num1. Fiz isso também para num2, que eu atribuí 5, num3, 7, num4, 25. Resultado soma. Eu peguei o num1 mais o num2. Isso significa o quê? Significa que eu peguei o valor que está dentro do num1. E qual é o valor? 3. E o num2. Qual é o valor que está no num2? 5. Então, 3 mais 5 dá 8. E aí eu peguei esse 8 e atribuí, coloquei para dentro da outra variável que eu dei o nome de resultado soma. Na variável dobro, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei o valor 2, multipliquei por num3. Quem é meu num3? É o número 7. Então aqui eu estou pegando 2 vezes 7 e estou atribuindo a variável que eu dei o nome de dobro. E aqui na mensagem, isso é para mostrar para vocês que a gente não necessariamente só vai armazenar número, a gente também pode armazenar texto. Então eu criei uma variável chamada mensagem e estou atribuindo para essa variável aqui a frase ou a palavra Hello World. Então eu posso colocar isso aqui dentro da variável mensagem. E aí eu vou utilizar o print para poder printar, exibir esses valores. Só que agora eu não vou exibir os números em si, eu vou exibir as variáveis, ou seja, aquilo que está dentro da variável. Então eu coloquei print, botei aqui um texto qualquer e agora eu vou printar o resultado. O resultado de quem? Da soma. Soma de 3 mais 5. Aqui eu vou colocar o dobro e aqui eu vou imprimir a mensagem. Então se eu vier aqui, ó, rodar, vou rodar esse módulo ou apertar F5 e ok. A gente vai ver que o resultado foi o mesmo. Tá? Agora esse trecho tem um trecho de código. Aqui está sem, mas é com. Errou! Com variáveis. Deixa eu alterar aqui. Com variáveis. Vou rodar de novo. Agora a gente pode ver aqui, agora sim, agora ficou ó, trecho de código com variáveis. Agora a gente vai ter o mesmo resultado, sendo que agora eu estou exibindo quem? As variáveis. E isso é importante, conforme eu falei com vocês, isso no código que tem, sei lá, 1 milhão de linhas, 2 milhões de linhas, você não precisa ficar alterando valor por valor. É só você ir lá no código, por exemplo, eu vou alterar aqui, vou botar 5. Agora aqui vai ser 5 mais 5. A gente vai ver aqui que a soma de 5 mais 5 vai dar 10. A gente pode ver aqui que deu 10. Então, nesse caso aqui, eu não precisei alterar o valor em si. É só alterar o valor da variável. Eu quero chamar aqui a atenção com relação aos nomes das variáveis. Existe uma regra para você colocar nome de variáveis. Uma delas é não começar com número e você não pode deixar espaço entre uma palavra e outra. Por exemplo, eu vier aqui colocar 2 teste igual a 0, isso aqui vai dar erro. Por quê? Porque eu comecei com 2
2 e tem um espaço. Ah, mas se eu não começar com número, começar assim, teste igual a 0. Aqui eu tenho duas palavras e estão separadas e tem um espaço entre elas. Isso também dá erro. Para eu resolver isso, eu tenho que colocar um underline. E se eu quiser colocar um número aqui na variável, eu vou colocar sempre o número depois de uma palavra, depois de uma letra. Então eu coloco aqui, por exemplo, 2. Isso aqui eu posso fazer. Ou então, entre a palavra e o número, eu posso colocar um underline. Então isso aqui são condições para você dar um nome para uma variável. Agora eu vou comentar essa partezinha aqui do código. A gente já aprendeu que são variáveis. Então deixa eu comentar aqui. Comentando. E essa parte aqui de baixo, vou falar sobre os tipos de variáveis que tem. Então deixa eu até aqui embaixo descomentar. Então a gente vai ver um por um. Então primeiro a gente vai ver as variáveis do tipo inteiro. Então as variáveis do tipo inteiro são aquelas variáveis que a gente tem os números inteiros. 1, 2, 10, 20, 100, 200. Não tem números com vírgula. Então eu coloquei aqui, escrevi idade. E a idade você não tem, por exemplo, eu tenho 3,5 anos. Você não tem isso. Ou você tem 3 anos ou 4 anos. Então eu coloquei aqui idade e printei esse valor aqui, ó, valor idade. A segunda variável é o ponto flutuante ou o float. Nesse caso aqui, a gente sim pode colocar números com ponto, né? No caso do Python, ele só entende números decimais, com casas decimais, quando você coloca ponto e não vírgula. Então nesse caso aqui eu botei a altura e atribuí para a altura 1,75. Então se eu colocar para imprimir, eu vou imprimir aqui 1,75. A terceira variável é a string. A string, ela tem apenas um detalhe. Para você atribuir uma variável com uma string, você tem que colocar entre aspas. Nesse caso aqui eu coloquei o nome e aqui eu coloquei se inscreva num canal e eu botei entre aspas. Então aproveitar aqui esse momento para pedir para você para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você receber as notificações. Valeu? E aí eu tenho aqui o print e vou printar a variável nome que vai aparecer, se inscreva no canal. A outra variável é a booleano ou a bool. Essa variável ela só vai receber dois valores, ou verdadeiro ou falso, ou true ou false. Então nesse caso aqui eu criei uma variável, tem carro, e atribuí ela a true. Eu poderia colocar false. Aqui eu vou printar essa variável, estou printando aqui tem carro. Quando eu printar, vai aparecer ali true. A outra variável que tem é a variável do tipo lista. Essa variável ela é um pouquinho diferente das outras. Em que sentido? Nesse caso aqui, eu criei uma variável chamada números e criei aqui uma lista. E como é que a gente cria uma lista? Colocando os elementos, os valores entre colchetes. Nesse caso aqui, eu não vou explicar mais detalhadamente o que é uma lista agora, porque vão ter aulas falando especificamente de listas, tá? Mas eu coloquei aqui, ó, abri e fechei parênteses e coloquei aqui vários números separados por vírgula. Observe que aqui não são números com vírgula, números decimais. Eu só coloquei aqui, eles são separados por vírgula. E aqui eu tenho o print e eu estou printando aqui variável números. O outro tipo de variável é a tupla. Ela é um pouco parecida com a lista, eu também não vou falar dela agora, mas eu criei aqui uma variável chamada coordenadas, e aí eu coloquei dois valores, 3 e 4, agora não mais entre colchetes, entre parênteses. Agora, se eu printar aqui, eu vou printar coordenadas, vai aparecer 3 e 4. O outro tipo de variável é a variável tipo dicionário. Também não vou explicar aqui, eu vou explicar mais lá na frente. Então eu criei aqui uma variável chamada pessoa e coloquei aqui o dicionário. E aí quando eu printar pessoa, no caso aqui eu estou printando a variável pessoa, vai aparecer um dicionário. Outro tipo de variável são os conjuntos. Da mesma forma que a lista, que a tupla, o conjunto ele é montado praticamente quase da mesma forma. A diferença é que utiliza as chaves. Então nesse caso aqui eu tenho números únicos, abri e fechei as chaves e coloquei os elementos aqui dentro. Depois que eu criei esse conjunto, eu atribuí para a variável números únicos. E aí eu printei aqui números únicos. Então, quando eu printar, ele vai aparecer aquele conjunto ali na minha tela. E a última variável
é a variável nome, ou seja, é quando a gente não quer atribuir nada, quando a gente quer colocar um elemento vazio. Então eu criei aqui uma variável e nessa variável eu atribuí a ela none, ou seja, eu estou dizendo para o programa que essa variável não tem nada, ela é vazia. Então eu printei aqui a variável valor. Se eu vier aqui rodar esse código, vem aqui run module, clico aqui, ok. Se eu puxar aqui o compilador, a gente vai ver aqui, ó, aqueles prints que eu coloquei ali, tem aqui, ó, variável int, 25, ponto flutuante, ou float, 1.75, variável string, se inscreva no canal, aproveite para se inscrever no canal, variável bool, ou de booleano, true, variável lista, aqui tem uma lista, variável tupla, aqui tem 3, 4 é uma tupla, um dicionário, um conjunto, que é o set, e a variável none, que tem none. Então agora a gente já aprendeu todos os tipos de variáveis. Então para a gente finalizar nossa aula, deixa eu comentar aqui essa partezinha, esse trecho. Vou vir aqui, vou comentar e vou vir aqui embaixo e a gente agora vai entender rapidamente uma determinada aplicação de variáveis. Então eu venho aqui, ó, a gente comenta esse trecho. Como é que a gente trabalha com variável de forma dinâmica? Então nesse caso aqui, eu criei, na realidade, uma variável chamada nome e uma variável chamada idade. E aqui eu estou utilizando uma função que a gente vai aprender um pouquinho mais lá na frente, mas eu vou estar colocando aqui só para mostrar para vocês a utilização da variável. Então eu estou utilizando aqui um input. Esse input, essa função input, ela vai fornecer para o usuário uma interatividade. Ela vai ser utilizada para fazer, por exemplo, uma pergunta. Então eu coloquei aqui input e coloquei aqui dentro, ó, digite o seu nome. Quando eu rodar o programa, lá no compilador vai aparecer assim, digite o seu nome. Quando eu digitar o meu nome e der Enter, aquilo que eu digitei, ele vai vir aqui para dentro dessa variável. E aí eu estou colocando aqui fora um str para dizer para o Python que aquilo que eu digitei tem que ser e vai ser uma string. Da mesma forma eu coloquei aqui para a variável idade. Então eu coloquei idade, coloquei a função input e botei um texto, digite sua idade. Mas aqui fora do input, eu coloquei aqui, ó, int. Significa o quê? Significa que aquilo que eu digitar, ele vai pegar aquilo que eu digitei e vai converter para inteiro. Então, se eu colocar, por exemplo, número com vírgula, ele não vai aceitar, ele vai pegar e vai converter aquele número para inteiro e vai colocar aqui na idade. E aí depois eu estou utilizando os dois prints para poder printar o nome e a idade. Então, vamos ver isso aqui funcionando? Então, vou botar aqui para rodar, ó. Run module, vou puxar aqui na minha outra tela. Então, digite o seu nome. Quem está colocando isso aqui na minha tela é o input. Então, vou colocar aqui, ó, Bruno. Vou dar Enter. Esse nome que eu coloquei, ele veio aqui para dentro da variável nome. Agora eu venho aqui, digite sua idade. Vou botar minha idade, 45. Então, quando eu der Enter, esse 45, ele vem aqui para dentro da variável idade e aí depois vai executar esses dois prints. O nome digitado foi e vai imprimir meu nome, a idade digitada foi, vai imprimir minha idade. Então eu vou dar aqui Enter, ó. Olha o que aconteceu. O nome digitado foi Bruno, a idade digitada foi 45 anos. Então a gente observa que aquilo que eu digitei foi para dentro dessas variáveis que foram impressas aqui pelo print. Então, pessoal, nós finalizamos aqui a nossa aula. Eu vou deixar esse material lá no meu GitHub e vou colocar o link aqui embaixo para você baixar, para você estudar. Você pode mexer, você pode alterar. E se você gostou dessa aula, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho, dê o seu joinha, dê o seu like, compartilhe esse conteúdo, que isso é muito importante. E deixe seus comentários aqui embaixo. Qualquer dúvida que você tenha nessa aula, você pode colocar aqui embaixo que eu vou estar respondendo. E obrigado por vocês terem assistido essa aula até o final. Muito obrigado mesmo. Fique com Deus e até a próxima.